Galera, a borboleta ela precisa abrir e ela também precisa fechar. O fechamento dela tem uma mola, mas tem uma parte que ela fecha além da mola, da posição inicial dela. Então você precisa poder controlar ela para abrir e para fechar, sacou? Vamos mandar bala na nossa configuração inicial da ECU. Estou conectado aqui com a ECU, beleza? Independente da marca de ECU que você estiver usando, tem que ter um lugar no software que você configura as entradas e saídas da injeção, beleza? Tem que ter um lugar, certo? Então a gente vem aqui, ó, nessa ECU, a gente tem esses menus aqui do lado, ó, e aqui tem um menu que é Setup Inicial, beleza? E eu tenho aqui, ó, I/O. I/O esse I/O é de input, que é a entrada, e O de output. Então é o menu de entradas e saídas, beleza? Então nesse software da Motec aqui é algo que meio que pode ser até um pouco assustador para algumas pessoas, tá? Mas não tem nada demais aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é uma lista de todos os sensores que você pode ligar na Motec, sensores e atuadores. E aqui o que você vai fazer? Você vai achar item por item e vai habilitar ele, beleza? Para evitar qualquer tipo de confusão, já tem uma configuração inicial aqui, vocês estão vendo? Eu vou desabilitar tudo, tá? Assim, tá vendo? Ó, eu vou pegar tudo que está habilitado, por exemplo, o sensor de temperatura da água está configurado na entrada de temperatura 2, tá? Só que isso aqui não fui eu que fiz, veio configurado nesse mapa. Então o primeiro passo que eu vou fazer, e eu recomendo que você faça isso também para evitar confusão, é você desabilitar tudo, tá? Deixa sem usar, nada usando, tá? Então é o que eu vou fazer aqui, tá? Vou correndo para baixo e vou item a item, tá? Não vou nem olhar, eu vou desabilitar tudo em primeiro lugar. Tá? Assim a gente não faz confusão. Por quê? Qual que é o erro aqui? Às vezes o cara não faz isso que eu falei, daí ele sai configurando. Ah, vamos sair configurando, então pedal 1, não sei o que, não sei o que. No meio da configuração, o cara descobre que tinha coisa configurada lá. E aí o cara configurou tanta coisa que ele vai ter que olhar para ver se aquilo ele já configurou ou se veio configurado. Então, meu, começa do zero, cara. Começa do zero, que é mais fácil, tá? Começa do zero, que é talvez não seja mais fácil, mas é um negócio que você vai ter mais controle, tá? Controle é só seu. Você sabe que o que está configurado ali foi você que fez, beleza? Então, ó, só estou desabilitando todas as entradas e saídas, beleza? Sobrou um aqui, fechou, beleza? Outro detalhe que tem em qualquer software de calibração é o seguinte, tá? Você tem que entender como que funciona. Deixa eu ver se estou compartilhando a tela. Você tem que entender como que funciona aquela ECU perante ao mapa. O que eu quero dizer com isso? Quando você faz uma alteração no mapa, você tem que saber se ela alterou em tempo real ou não. Ou se você tem que salvar para alterar, tá? Na Motec é o seguinte, ó. Tá vendo que eu fiz essas alterações de entradas e saídas? Tá vendo que ficou uma faixa vermelha aqui, ó? Essa faixa vermelha indica, olha, o mapa que está aqui no seu computador, que você está vendo, que você está configurando, está diferente do que está dentro da ECU. Para você deixar igual, o que você tem que fazer? Você tem que salvar. Daí até que, ó, ele reinicia a ECU, ó. Ok? Reiniciou, conectado, beleza? Sempre vai ficar vermelho ali qualquer alteração? Não. Se eu vier aqui no meu mapa de combustível aqui, ó, e mudar essa região aqui para 100, você acha que vai ficar vermelho ali? Não fica vermelho, ficou laranja. Por quê? O que significa o laranja? Ó, o mapa está diferente, né? Então
Você tem dois mapas, o mapa que está dentro da ECU salvo e o mapa que é o que você está alterando no computador, certo? Essa alteração que a gente fez, como tem esse aviso, mostra, olha, não está salvo na ECU, só que esse é o tipo de alteração que você pode fazer em tempo real. Então, quando você faz essa alteração, o motor está funcionando com essa alteração, mesmo sem você salvar, tá? A diferença é que quando você tem uma alteração que fica vermelho, você não mudou aquilo em tempo real, beleza? Todas as ECUs têm a sua estratégia, tá? Tem ECUs mais antigas que você faz uma alteração aqui, ela já salva automaticamente na ECU. Então é muito importante você entender como a sua ECU funciona nesse quesito, beleza? Então voltando ali, vocês entenderam um pouquinho que ficou vermelho. Estou com tudo desabilitado e agora eu só vou seguir o meu passo a passo aqui da planilha que a gente já fez, tá? Que é essa planilha aqui, ó. Então vamos lá. Primeira entrada que a gente vai, vamos configurar primeiras entradas. Primeira entrada, a AV1 é do pedal 1, beleza? Então o que a gente faz? Eu gosto de vir aqui, ó, escrever pedal, porque o filtro já aparece na hora. Muito mais rápido do que eu ficar procurando numa lista aí que tem um monte de canal, beleza? Então são alguns atalhozinhos que facilitam, né? Então vamos aqui, ó, pedal. Beleza. Pode surgir a seguinte dúvida na cabeça de vocês: pô, mas apareceu um pedal aí só. Não tem dois sensores? É um pedal só vai no carro, tem um pedal de acelerador só. Mas que nem a gente falou nas lives anteriores, um pedal de acelerador tem dois sensores, beleza? Então, apareceu um lá só. O que apareceu aqui ainda? Throttle Pedal Sensor, então é o sensor main. O que é o main? Main é o principal, então o main é 1. Qual que é a entrada? A AV1, tá? Então a gente vai ligar ele na AV1, que é essa aqui, ó. Analog Voltage Input 1. Quando eu configuro isso aqui, ele já abre outras possibilidades. Então, o que significa isso? Tem muito sensor atuador que você pode ligar numa injeção dessa. A Motec simplifica. Ó, se você não configurou nem o pedal principal, ela não abre outras possibilidades, tá? Abriu mais 3 possibilidades. Agora, qual que é o pedal 2? O pedal 2 é esse aqui, ó. A Motec ela chama de main, que é o principal, e tracking, que seria o secundário, que é usado só para redundância, perfeito? Só para checagem. Ela abriu aqui também, ó, uma possibilidade para pedais que tem sinal digital. Não é o caso do nosso, tá? O nosso não tem um sinal digital. Então a gente vai configurar aqui o pedal 2, beleza? Se você quiser, você pode salvar aqui a cada alteração, tá? O que muita gente faz, tá? Muita gente fala assim, eu vou salvar, porque e se desligar a ignição, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui do que acontece, tá? O que eu vou fazer, ó? Eu fiz essas duas alterações, coloquei a V1 e a V2, configurei aqui, ó, o pedal, tá? Eu sempre gosto de dar um OK aqui do lado, para a gente ter um bem detalhado o que a gente já configurou, tá? Então eu vou dar um OK aqui nesses dois. Só que eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou fazer o que muita gente tem medo, porque não testa e não sabe o que acontece, tá? Eu vou desligar a minha fonte aqui, tá? Ó. Desliguei. Então eu cortei o 12 volts da ECU, tá? O que aconteceu? Ela mostra, ó, tô tentando conectar na ECU M130, tá? E ela mostra aqui em cima, ó, não conectado, beleza? Então o que eu faço? Vou ligar, não faço nada, só liguei e energizei a ECU. Ó, ela achou a ECU e já conectou direto, beleza? O que aconteceu? Voltou no mesmo lugar, ó. A gente não perdeu as configurações. As duas últimas configurações que a gente fez foi isso aqui. E ela voltou com o vermelho. Beleza? Agora, olha só que detalhe.
desligar de novo, tá? Então, primeira coisa, você não precisa ficar desesperado em salvar sempre, porque se cair a alimentação e você voltar, ela vai voltar aonde estava no software, tá? Ela entende de uma maneira separada, tá? Desliguei. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Desconectado, eu vou vir aqui, ó, e vou alterar esse cara aqui, ó. Beleza? Então veja bem. O que será que vai acontecer? Vamos ver. Vou tentar. Você viu que não conectou direto. Aí esse euzinho apareceu aqui, ó. Tá conectado. Vou abrir. Olha só que negócio legal. Ela já mostra, olha só. Essa alteração que você fez, ela não foi salva em nenhum lugar. Então esse mapa que está aberto no software aqui, não foi salvo em algum lugar. Então ele já deixa claro para você, olha só. Você fez algumas alterações no seu mapa que não foram salvas. Você quer salvar isso aí? Se for o caso, você pode salvar ou descartar. Por que isso aqui é importante? Imagina que é o seguinte, você está lá com o seu motor no dinamoto, você está mexendo um monte de coisa. E daí, por descuido, caiu a comunicação, você nem percebeu, você continuou alterando, tá? Então você não perde o que você fez offline. Tem ECUs que, se isso acontece, você sai mexendo offline, quando você comunica com ela, o que ela faz? Ela pega o mapa que está dentro da ECU e joga para o seu computador. Aquele mapa que estava no seu computador desaparece. Por quê? Porque você não salvou. Então, nesse caso que eu vou descartar, porque eu fiz uma alteração ali só para mostrar para vocês isso, tá? É outra coisa que é muito importante você ter em mente, porque essas coisas acontecem, tá? Você está mexendo lá e você perde o que você mexeu. Olha só, conectei com esse ECU. O pedal não está configurado. Por quê? Porque eu não salvei aquela primeira alteração. Estão lembrados? Eu fiz aqui essa alteração, apareceu o vermelho, eu fiz essa outra configuração e desliguei, e pedi para descartar. Beleza? Então tem que sempre tomar esse cuidado, tá? Então vocês podem salvar aqui ou, tá? Um negócio muito importante que eu quero passar para vocês, tá? Nesse momento, o que vocês estão fazendo? O que a gente está fazendo aqui? Configuração de entradas e saídas, tá? O que eu recomendo? Você salvar não sempre em cima do mesmo arquivo, mas salva lá com o nome, por exemplo, 636 IO, que é o que eu estou fazendo, V1. E coloca aqui, ó, como uma nota. Documente lá. Config de entradas e saídas não finalizado. Assim você tem uma organização daquele seu mapa, beleza? Ó, eu estou calibrando entradas e saídas, I/O, estou na versão 1 desse arquivo e essa configuração não está finalizada, beleza? Daí você dá um OK. Vai resetar esse ECU. Depois que voltar em conectado, beleza. Agora sim, tá igual o mapa do computador com o mapa da ECU. Fechado, galera? Show de bola. Vamos seguir, ó. AV3 map, tá? Aí é algo que vocês têm que tomar cuidado. Olha só, procurar por map aqui, não acha, tá? Então, cada fabricante chama de um jeito os sensores e assim por diante. E isso é algo meio chatinho mesmo quando você pega uma injeção diferente, tá? Nesse caso aqui, eu já sei que ele chama Inlet Manifold Pressure, tá? Por que a Motec chama assim? Porque quando eles fizeram essa ECU nova, eles se preocuparam em deixar, tem muito nome, então deixar muito bem claro o que é cada coisa, tá? Então aqui ele mostra que é a pressão do coletor de admissão. Inlet Manifold é coletor de admissão, pressure, perfeito?
Então aqui é o AV3, perfeito? AV3. Deu um aviso aqui que eu estou fazendo as coisas no automático que acabei não mostrando para vocês, mas olha só, o que ele fala aqui, ó. Quando eu ponho AV3, calibration, por favor, confira se a tensão de referência está correta, tá? O que é esse voltage reference aqui, ó? Tá aqui, ó, voltage references. Isso aqui é quando você pega e você fala para a ECU qual 5 volts você ligou para o sensor. Então, pessoal, isso aqui é muito importante. Lembra na aula passada? Deixa eu voltar aqui, ó, para tentar mostrar para vocês. Na aula passada a gente fez o esquema aqui dos 5 volts, tudo mais, mostrando que tem alimentação. Até eu dei dicas para vocês de como usar a estratégia para de repente você fazer um chicote sem emendas nos 5 volts, para você de repente deixar o seu chicote mais robusto, com menos chance de dar pau. Lembra aquele problema que eu comentei em umas 12 horas, do sensor de temperatura do ar? O que acontece? A Motec ela é muito inteligente do ponto de vista dos 5 volts. Tá? Por quê? Pensa só comigo. Então, se eu tenho aqui, ó, um sensor de TPS, tá? Que nesse TPS eu estou ligado ele aqui no 0 volts e eu estou ligado aqui no meu 5 volts, beleza? Tá meio ruim de enxergar porque eu não estou usando a webcam boa, mas vamos que vamos. E isso aqui vai para a ECU, beleza? Porque a ECU mede. Vamos trocar isso aqui, ao invés de ser TPS, vamos colocar esse map mesmo aí, ó, que a gente está configurando agora. Tá? Beleza? De uma maneira bem rápida, tá? Como que funciona o map, tá? Não vou entrar em muitos detalhes, mas basicamente a grande maioria dos maps ele tem uma membrana lá dentro, que essa membrana ela deforma dependendo da pressão que o map está em contato, certo? E esse sinal de saída, que é o que a ECU vai mandar para essa AV3, né? A gente não ligou o map nesse pino aqui, ó, C16, que é o AV3. Então, o AV3 ele é o fio que vai ligar o sinal do map na ECU. Perfeito? AV3 aqui. Tá? Então, conforme ele deforma essa membrana, esse sinal aqui é diferente. Beleza? Então, você tem uma relação direta com pressão e a tensão. Quantos volts isso aqui a ECU vai estar medindo? Se isso aqui não está claro para você, eu vou dar um exemplo para deixar muito claro o que faz uma entrada de uma ECU. Uma entrada de uma ECU, ela é basicamente como se fosse um multímetro. Ela consegue medir a tensão, igual você mede no multímetro ali, se está com 12 volts, se está com 5. Ela fica medindo aquela tensão com uma precisão muito alta e muitas vezes por segundo, numa frequência altíssima. É isso que uma entrada de uma ECU faz. Olha como é fácil. É igual um multímetro, certo? Então se eu tenho 10 entradas, é como se eu tivesse 10 multímetros dentro da ECU. É basicamente isso. Não é que são 10 multímetros, mas aquela entrada ela consegue medir a tensão, como o multímetro consegue fazer, certo? Então é isso que ela faz, ela mede a tensão, beleza? Só que qual que é a sacada aqui, pessoal? Então, se aumentar a pressão, aumenta a tensão e assim por diante. Só que eu quero que vocês tomem o seguinte cuidado, tá? 5 volts. Às vezes, os 5 volts, ele não é 5,000 volts. Por quê? Porque a gente está falando aqui de vida real. Vamos ver ao vivo aqui na ECU como que tá os 5 volts? Vamos ver. Vou vir aqui em All Calibrate, eu vou pesquisar aqui, ó, 5 volts. Olha aí, eu tenho aqui um exemplo claro para vocês aqui, ó. Na minha entrada de 5 volts A, relembrando, essa ECU tem 2 5 volts. Uma entrada está com
5,010, a outra entrada está aí com 5,009. E você vê que isso varia, certo? Não é algo extremamente preciso no detalhe, perfeito? Não é algo extremamente preciso no detalhe, tá? Vou compartilhar um negócio com vocês aqui que eu sei porque eu já fiz muito teste de 5 volts, tá? Inclusive testando com drivers diferentes e tudo mais. Se você pegar uma ICU da Motec antiga, isso aí era cravado, cara. Era 5,000 no detalhe. Por quê? Se isso aqui altera, imagina o seguinte, seu MAP está parado, seu motor está desligado e você tem uma oscilação nos 5 volts. O que vai acontecer? Naturalmente você vai ter uma oscilação nesse sinal aqui. Deixa eu parar de compartilhar a tela. Imagina que esse 5 volts está variando. O motor está parado, sem funcionar. O MAP está medindo só a pressão barométrica. Se esse 5 volts oscilar, esse sinal vai oscilar. Só que a ECU, se ela não olhar para os 5 volts, o que ela vai falar? O meu MAP está variando, beleza? Eu não sei se vocês já ouviram ou já viram na prática mesmo, casos onde o carro está tudo parado, tudo desligado, daí o cara tem um sinal de TPS variando, assim, parado. E você olha, um carro não tem uma borboleta eletrônica que está variando, o carro é borboleta a cabo. Você olha, a borboleta fisicamente parada e o sinal do TPS variando. Isso pode ser várias coisas, pode ser problema no sensor, pode ser problema no chicote, mas eu já vi casos onde você tem uns 5 volts que está variando e por conta disso o sinal varia. Beleza? Por isso que é o seguinte, o que acontece aqui? Falei tudo isso para mostrar para vocês que aqui na Motec eles fizeram um negócio muito massa, que é o que? Você fala, olha, o meu MAP ele está ligado no 5 volts A ou no 5 volts B. Você fala para ele, tá? E o que ela faz quando fala? Ela compensa, porque ela sabe quanto é o 5 volts A. Então ela olha não só para essa variação aqui, mas ela olha também para os 5 volts de referência dela. Então, se o 5 volts subir, ela corrige o sinal, para que o sinal não varie com a variação dos 5 volts. Galera, são detalhes que fazem a diferença, tá? Esse é o tipo de detalhe que realmente faz a diferença. Quando você vai fazer uma categoria com muitos carros, eu já sofri com isso, galera. Você tem lá 20 carros, todos iguais, tá? Todos iguais. Daí, um deles, o motor está acelerado. Daí você vai ver lá, putz, mas o que é a diferença? Cara, de 20 CUs ali, aquele carro ali está com 5 volts, que está variando mais do que os outros, tá? E por conta disso, a posição do pedal mede errado e saiu da condição de marcha lenta. Por isso que o motor está acelerado. Então, daí o que você tem que fazer? Você tem que ter uma calibração para cada carro. Olha que coisa muito ruim. Uma categoria. Você tem que ter um mapa para cada carro. Se alguém aqui já trabalhou com categoria, às vezes é muito comum isso aí acontecer. Beleza, galera? Então, se a gente for pensar, será que de todos os carros de rua vendidos, vai um engenheiro que calibra pedal e TPS de cada carro? Não é assim, né? Então, se não, imagina quanto tempo e mão de obra ia ser, né? Então, aquele aviso é por causa disso, tá? E galera, vocês estão vendo aqui que eu tô sem pressa nenhuma, porque ó, a ideia no 636 é explicar o porquê das coisas para vocês, tá? Você vê que eu fiquei 10 minutos falando de um aviso que apareceu aqui, mas por quê? É muito importante vocês terem em mente essas coisas dos 5 volts, beleza? Vamos seguir a nossa configuração aqui. A V4 eu vou ter posição da borboleta 1, tá? Que aqui na Motec, ó, eles chamam de throttle servo position, tá? A V4, aqui ó, apareceu de novo esse aviso, ok? E
o Throttle Servo Sensor Tracking, beleza? AV5, ok? E vou salvar aqui, beleza? Então a gente configurou as 5 entradas AVs aqui, ó, beleza? Isso aqui tá tudo configurado, fechou? Próximo item, entrada de temperatura. Veja bem, só vou fazer um parênteses aqui. Não terminou a configuração desses sensores aqui, certo? Tem ainda qual a calibração que a gente vai usar, tá? Basicamente, o que a gente vai fazer? Beleza, a ECU sabe, a gente sabe que existe uma relação entre pressão e tensão. Agora, como que a ECU vai saber? A ECU não está medindo pressão aqui. Ela não mede pressão, ela mede tensão. Lembra que eu falei que a entrada é como se fosse um multímetro que tem a capacidade de medir a tensão? Ela mede tensão. Então você vai precisar colocar a curva de calibração, que vai traduzir tensão em pressão. No caso do MAP, por exemplo. Então você vai falar, ó, quando isso aqui tiver 0,5 volts, isso aqui é X bar, por exemplo. Quando tiver 1 volt, isso aqui é Y. Você vai falar para ela, beleza? Então não acabou a configuração de entradas e saídas e nem as configurações desses sensores. A única coisa que a gente fez é deixar claro para a ECU como está ligado o nosso chicote, tá? Agora é tipo configuração de chicote na ECU mesmo, beleza? Então vamos voltar aqui. Próximo item, temperatura da água, tá? No AT1. Então vamos lá. Aqui na Motec ela chama de Coolant Temperature, tá? Coolant é como se fosse, eu vejo como líquido de arrefecimento, tá? Não sei se essa é a tradução mais correta, mas eles não falam aqui, muita gente fala a temperatura da água ou temperatura do motor. Aqui eles deixam claro, ó, é temperatura do líquido de arrefecimento, tá? AT1, beleza, tá? Show de bola. De temperatura não tem mais nada. Sensor de rotação, tá? Que aqui é o reference, tá? Nesse caso, olha só, não aparece, cara. CKP, qual que é? Pode procurar que nem louco aqui. Não existe configuração. Lembra? Já falei isso anteriormente. A grande maioria das ECUs elas têm uma entrada dedicada para o sensor de rotação. Aqui na Motec é essa entrada aqui, ó, a digital 1, digital universal 1. Então não há necessidade de fazer configuração nenhuma de pinos, beleza? Tem muitas configurações de rotação que a gente tem que fazer. Próximo item, sensor de fase, que é o Sync. Vamos procurar ele aqui. Sync está aqui, ó. Engine Synchronization. Esse aqui é o Sync da Motec. Esse é o sensor de fase. Aonde ele está? Está aqui, ó. Universal Digital 2. Você vê que nessa lista não tem o 1 disponível? Então a Motec ela já bloqueia. Ela fala, meu, nem tente configurar outra coisa no 1 que já é o sensor de rotação. Beleza? Então, tá aqui. Configuramos o sensor de fase, perfeito? E com isso a gente acabou as entradas. Vamos agora para as saídas, beleza? Qual que é a primeira saída que a gente tem? Motores da borboleta eletrônica, fechou? Saídas half bridge. Então vamos lá. Borboleta eletrônica, throttle servo. Eu tenho aqui, ó, motor, tá aqui ele, ó, throttle servo motor. Output, beleza? Então, olha só que interessante, bridge, output 1, 2 e 3, mas meu, isso aqui não tá assim aqui, né? Aqui a gente tem half bridge de 1 a 6, ali tá bridge de 1 a 3. Esse é o detalhe que eu falei para vocês, que aqui a gente tem que saber como que funciona cada ECU, beleza? Na ECU da Motec, por isso que não tem como, galera, tem que estudar manual.
tá? Não, meu, se eu for pegar qualquer ECU que eu nunca trabalhei hoje em dia, eu vou lá e vou estudar o manual dos caras. Não saiam tateando que vai dar errado, beleza? Nesse caso aqui, como que funciona? A gente tem 6 entradas half bridge, mas que você pode conjugar elas numa entrada, no que eles entradas não, saídas, no que eles chamam de uma saída bridge, tá? Basicamente, o que é isso? Cada pino, eu vou explicar de novo, porque eu já expliquei isso aqui para vocês. Tem alguns atuadores que você vai ligar como? Então você pode ter, por exemplo, uma válvula solenoide, tá? Que vou colocar aqui, ó, S de solenoide, que você vai, por exemplo, mandar uma saída half bridge da ECU, tá? E aqui você vai colocar um 12 volts, beleza? Agora, no caso lá do motor, lembra que a gente tem essa característica que a gente precisa inverter o sinal dele. Ah, não entendi isso aí. Galera, a borboleta ela precisa abrir e ela também precisa fechar, certo? O fechamento dela tem uma mola, mas tem uma parte que ela fecha além da mola, da posição inicial dela. Então você precisa poder controlar ela para abrir e para fechar, sacou? Por isso a gente vai ligar isso aqui em 2 saídas half bridge, beleza? Que a ECU comanda sempre invertidas e sincronizadas, beleza? Essas saídas, essas 2 saídas, elas são compostas por 2 saídas half bridge, que é o que a gente mostrou no projeto. Tá aqui, ó, 2 saídas half bridge. Ali eles estão chamando half bridge, é meia ponte, tá? E bridge, que é o que está escrito aqui no software, seria uma ponte completa, digamos assim, tá? O que seria isso? É quando você combina 2 saídas. O que você precisa saber aqui? Que a bridge 1 é half bridge 1 e half bridge 2. E assim por diante. A bridge 2 é half 3 e half 4. Você não consegue usar, por exemplo, a 1 e a 3 juntas, beleza? Então tem que tomar esse cuidado. Então com isso a gente configurou a nossa borboleta eletrônica, tá? Fechado, galera? Olha só. A gente vem aqui no nosso projeto. Isso aqui tá ok. Vamos configurar as saídas de ignição, beleza? Então vamos lá. A ignição 1, saída de ignição 1, a gente falou que vai para a ignição dos cilindros 1 e 4. Então vamos configurar elas aqui, ó. Então vamos escrever aqui, ó, IGN. Tá aqui, ó. Ignição do cilindro 1. Da onde vem? Ignição low side 1. Então vamos lá, ó. Low side ignition 1. Do cilindro 2, da onde vem? Tá aqui, ó, cilindro 2. Vem da low side 2. Beleza? Cilindro 3 também é low side 2. Beleza? E cilindro 4, low side 1. Com isso a gente tem a configuração certinha da ignição, beleza? E o próximo passo são os 4 injetores, né? Vamos aqui. Tá aqui, ó, fuel cylinder, beleza? E aqui a gente ligou na sequência, 1 no 1, 2 no 2, 3 no 3, 4 no 4. Por quê? Porque aqui a gente consegue configurar a ordem de ignição. Vou relembrar, tem injeções, muitas nacionais são assim, acho que a grande maioria, que você não consegue ligar 1 no 1, 2 no 2, 3 no 3. Você tem que ligar na ordem de ignição, tá? Então aqui é mais fácil, a gente vem aqui, ó, e a gente configura na ordem.
3 no 3 e 4 no 4. Tome o seguinte cuidado. Quando a gente configura um injetor, ele já abre a possibilidade de um secondary aqui, que seria uma segunda bancada. Então, quando você ativa, você fala para a Motec, ó, eu vou dar um exemplo aqui no 5, ó, tá vendo que só tem um 5 aqui, ó. Eu vou ligar aqui ele aqui, ó. Aparece na hora o injetor 2 do cilindro 5, tá? Então, a Motec abre a possibilidade de você configurar uma segunda bancada, perfeito? Então, só tome cuidado aí para não configurar errado. Vamos conferir aqui, ó. Então, cilindro 1 primário, pick and hold 1, e lembrando, está usando as saídas de pick and hold aqui, mesmo que não tenha pick and hold nesse motor, tá? Que a saída de pick and hold aciona injetores saturados também. Saída número 2 do cilindro 2, saída número 3 do 3, saída número 4 do 4. Fechado. E próximo passo, a gente tem relés de bomba de combustível e fã, tá? Que estão em saídas low side de injetor, perfeito? Então, vamos colocar aqui, ó, relé da bomba de combustível. Então, aqui é fuel pump. Tá aqui, ó, fuel pump resource, low side injector 1. Tá aqui, ó, injector low side 1. E fã, que é coolant fan. Tá aqui, ó, fã 1, output low side injector 2, que a gente vai fazer 2 acionamentos low side. Basicamente aí você vai mandar um sinal via aterrado para ligar, para acionar um relé, beleza? Que foi, galera, se talvez isso aqui não seja claro para você, por que eu estou fazendo isso? A gente já fez essa discussão anteriormente, tá? Nesse momento aqui não tem muita decisão a ser feita. A gente já tomou todas as decisões aqui, ó, nos 15 passos, tá? Então, se você não viu a live dos 15 passos, aproveita esse final de semana e vê aí, porque aqui a gente discutiu tudo, todos esses detalhes, tá? Ó, bomba de combustível vai ser funcionamento, vai acionar um relé, tá tudo aqui bem claro. Fechou, galera? Com isso, o que a gente faz? A gente finalizou essa nossa configuração inicial da ECU. Beleza?